por estarmos reunidos essa noite para adorar Ele, para bendizer, para servir a Ele. Quero agradecer a Deus pela oportunidade, louvar a Deus pela vida do pastor Renato, louvar a Deus pela vida dos meus companheiros, obreiros e as obreiras dessa igreja, que tem sempre me levado para mais perto de Jesus. Você está feliz com Jesus? Amém? Pouco ou muito? Espero que seja muito. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Lucas. Lucas, capítulo de número 15. Lucas, capítulo de número 15. Versículo de número 18. Após nós lermos, não fecha a sua Bíblia não, ou não desativa o seu celular, porque nós vamos falar de mais alguns versículos neste capítulo de número 15. Lucas capítulo 15, versículo 18, diz assim a palavra de Deus: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Vamos orar mais uma vez? Senhor, graça nós te damos, por estarmos reunidos aqui no teu nome, ó Pai, para te bendizer, para te adorar, para te servir nesta noite. Sabemos que não somos merecedores, mas a tua graça nos alcançou. Somos privilegiados, ó Pai, de poder estar diante de ti, de poder te servir, de poder te adorar, ó Deus. Que nessa noite o Senhor ministre aos nossos corações, edifique as nossas vidas, nos levante, que o Senhor nos sustente, que o Senhor nos dê graça, nos fortaleça, nos cure, nos liberte, nos transforme, ó Deus, para a honra e glória do seu nome. Amém e amém. Tem um ditado popular, não está na Bíblia. Tem coisa que está na Bíblia, tem coisa que não está na Bíblia. Tem algo que não está na Bíblia, mas podia estar, que é: Deus não dá asa para cobra, né? Isso seria bom se tivesse, mas não está. Outra frase muito famosa que não está na Bíblia é o seguinte: o cair é do homem, o levantar é de Deus. Quem já ouviu essa frase? Talvez todos nós já falamos isso. O cair é do homem e o levantar é de Deus. Mas nessa noite eu quero fazer um trocadilho. Eu quero dar como tema o contrário, que o cair é de Deus e o levantar é do homem. Lógico, Deus ele não tem absolutamente nada de ruim para nos oferecer, e quero deixar claro que também não é da vontade de Deus que nós venhamos a cair. Mas lá no Salmo 145, verso 14, salvo erro, diz o seguinte: o Senhor sustenta o caído e levanta o abatido. Então Deus sustenta aquele que está caído e Ele levanta aquele que está abatido. Quem lembra daquele paralítico junto ao tanque de Betesda? Ele estava ali durante 38 anos. Quando Jesus se aproxima dele, ele diz para Jesus: olha, todas as vezes que a água se agita, não tem ninguém que me leve lá. Mas Jesus não levanta ele e coloca ele no tanque, que era o que ele estava esperando. Mas o que nós acabamos de ler, que Deus levanta o abatido e sustenta o caído. Então Deus sustentou ele durante 38 anos naquele lugar, como aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos e outros exemplos. Deus sustentou ele. Mas Deus levantou o quê? O abatimento dele. Ele já não tinha mais esperança. 38 anos que eu estou aqui, não consigo chegar nas águas. Toda vez que eu vou, chega alguém primeiro do que eu. E aí Jesus levanta o abatimento dele. Toma a tua cama e anda. Foi suficiente para ele. Jesus não teve que levantar para ele. Ele podia ter pensado: não, mas eu não consigo, eu sou paralítico. Mas você vai me levar lá no tanque? Não, porque Jesus, Ele sustenta quando nós estamos caídos.
É Ele que nos sustenta, Ele que nos dá força para aguentar. Mas Ele levanta quando nós estamos abatidos, quando nós falamos assim, não vai dar, não vou conseguir, não tem jeito. Aí Ele nos levanta. Você crê nessa palavra? Então, essa parábola, a parábola do filho pródigo, talvez seja a parábola mais impactante pregada por Jesus. E talvez a mais conhecida, porque ela resume o plano da salvação. O plano da salvação está nessa parábola do filho pródigo. Filho pródigo, alguém colocou, não é inspirado, é o título dela, mas poderia estar escrito o Deus pródigo. Pródigo é tudo aquilo que é abundante. E tem um livro, eu recomendo você comprar, transformador, vai transformar a sua vida e a sua família. O Deus pródigo, é espetacular. E essa parábola, ela é muito profunda. E talvez Deus possa revelar para você como Ele revelou ela para mim. Deus me deu essa mensagem dia 2 de fevereiro. Você lembra, Laiene? Esquecemos seu nome. Eu estava trabalhando e a Laiene me mandou áudio. Também estava trabalhando. Nós somos trabalhadores. E ela me fez a seguinte pergunta: pastor, eu tenho uma dúvida. Deus fala com alguém que não está em santidade? E eu respondi para ela: olha, eu creio que Deus fala com quem não está em santidade. Porque a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Isso quer dizer que sem santidade ninguém vai para o céu, ninguém vai ver Deus. Deus não vai levar um pecador, Deus só vai levar santo. Mas Deus fala, sim, com quem não está em santidade. Quando Deus ele aparece para Adão no jardim do Éden, Adão já tinha pecado e Deus fala com ele. Quando ele fala com Jonas na barriga do peixe, Jonas já tinha desobedecido. Quando ele fala com Davi através de Natã, Natã já tinha adulterado. Quando ele fala com Pedro à beira lá do mar, Pedro já havia negado. Então a questão não é se Deus fala ou se Deus não fala. A questão é como que eu vou reagir quando Deus fala. Balaão, por 3 vezes Deus falou com ele. Balaão era um profeta que foi contratado, profeta do cão, contratado para amaldiçoar o povo de Deus. E Deus apareceu para ele através do anjo 3 vezes, e ele não reconheceu, ele começou a discutir com um burro. Então, a questão é como que nós vamos reagir? O que é que nós vamos fazer depois que Deus fala conosco? Quando Deus fala com Davi, Davi se quebranta e reconhece o seu erro. Quando Jesus fala com Pedro por 3 vezes, Pedro reconhece aonde ele errou. A história de Judas poderia ter sido diferente. Jesus falou ou não falou na mesa? Que estava colocando a mão com ele no cesto. Se ele bate no peito e falou: mestre, sou eu, como fez Davi, a história tinha sido outra. Então ele não reconheceu. Aí ela falou: olha, mas Deus fala mais comigo quando eu estou sozinha, tranquila. Eu falei: sim, exato. Eu nesse momento mesmo estou aqui trabalhando sozinho, 5 horas no mesmo lugar, e Deus está ministrando no meu coração. E aí eu preguei para ela. No final ela ergueu a mão do outro lado, mandou foto para mim e aceitou Jesus. Eu aceito Jesus quase toda semana. Pelo sim, pelo não. Pediu, falou quem quer vir para Jesus, eu levanto a mão ali atrás. Então essa mensagem ela tem ministrado ao meu coração durante esses últimos 6 meses. E eu quero falar conforme Deus tem ministrado no meu coração, de uma forma que talvez você não prestou atenção nela. Talvez o foco que nós sempre ouvimos ela pregar é para uma parte da mensagem. Mas ela é muito completa. Pela graça de Deus eu ministraria essa mesma mensagem durante 3 meses. Tanto que Deus tem ministrado no meu coração. Cada versículo dela eu conseguiria fazer uma mensagem. E não é para mim vangloriar, não. É
de tanto que Deus tem ministrado no meu coração. Deus não me deu mais nenhuma mensagem durante esse tempo, só essa daqui. E eu quero começar pelo fim, já que você conhece ela. Na verdade, essa parábola, ou esse capítulo, não tem fim, não acaba, fica em aberto. Ninguém sabe o que aconteceu depois, mas as últimas palavras de Jesus, referente a esta palavra, está em Lucas 15:32. Diz assim: entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Então Jesus termina esta parábola, este capítulo, falando que era preciso fazer festa porque ele tinha um filho que estava perdido e se encontrou. Algumas traduções falam, estava perdido e se encontrou. Não foi achado, mas se encontrou. E esse pai, que é pai de 2 filhos, estava falando aqui para o seu filho mais velho. Filho esse que quando volta do trabalho e chega em casa, ouve o barulho, ouve a festa e quer saber o que está acontecendo. E os empregados falam, olha, o seu irmão voltou. E porque ele voltou com saúde, o seu pai está fazendo uma festa e matou o bezerro cevado. E o irmão mais velho ficou bravo, ficou chateado, se recusou a entrar dentro de casa. E o pai faz o seguinte, o pai sai de casa, vai lá fora porque o filho mais velho não quer entrar. E fala, filho, era necessário a gente se alegrar com o seu irmão, porque ele estava perdido e ele se encontrou. Mas o filho mais velho estava ressentido, estava magoado, estava triste. Ele responde para o pai, eu trabalho sempre com o Senhor, te sirvo. Nunca o Senhor me deu nem um cabrito para comemorar com os meus amigos. Agora vem esse seu filho aí, que gastou todo o seu dinheiro com prostitutas, e o Senhor manda matar o bezerro cevado. O bezerro cevado é aquele que está na engorda. Eles nem comiam muita carne nesse tempo, mas aquele que está ali separado, sendo engordado, o melhor que eles têm ali no rebanho. E foi isso que esse pai fez para o mais novo. E o mais velho estava bravo com isso, chateado com isso, por causa do irmão mais novo. Esse irmão mais novo, lá no começo do capítulo, diz a Bíblia que ele vai até o seu pai e diz, pai, eu quero a minha parte na herança. E pedir a parte da herança na cultura do Oriente é a mesma coisa de falar, pai, eu quero que o senhor morra. Na verdade, na cultura do Médio Oriente, aqui o pai já teria autoridade para dar uma surra nele, expulsar ele de casa, e se ele fosse julgado, possivelmente seria apedrejado, porque isso não se fazia. Mas o pai, diz a Bíblia, pega e reparte a herança. E esse filho mais novo pega na sua herança e vai para uma terra longínqua. Pega na sua herança, pega em tudo que ele tem e vai embora. Vai para longe. Ele não queria estar mais na casa do pai. E o problema aqui não é dinheiro. O problema aqui é que ele queria liberdade. O problema aqui é que ele queria viver a vida dele. E ele vai embora. Só que como a história sempre se repete, ele gasta todo o dinheiro. Ele esbanja todo o dinheiro. E daqui a pouco ele está sem nada. E quando ele está sem nada, vem uma fome na terra onde ele está. E ele começa a padecer necessidade. E aí ele vai trabalhar para um dos cidadãos daquela cidade, para apacentar porcos. Porco era e é para eles um animal imundo. Trabalhar cuidando de porco é uma humilhação. Ele não só estava cuidando de porco, mas desejando comer a comida dos porcos. A Bíblia fala que ele queria comer as alfarrobas ou as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava
absolutamente nada. Até que ele se lembra de algo. Por isso que eu gosto muito do versículo que está em Lamentações, capítulo 3. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Ele pensa: na casa do meu pai tem fartura de pão, até os empregados do meu pai comem pão com fartura. E lembrar de como era a casa do pai, talvez você está aqui porque você se lembrou. Talvez você veio na igreja hoje porque você se lembrou. Você sabe que pode ir para os melhores lugares, gastar o tanto de dinheiro que for, mas não é igual na casa do pai. E aí ele se lembra da casa do pai. Só que aí as coisas já não são tão simples. Só que ele não só se lembra, mas ele toma uma decisão. O ponto de virada na vida dele aqui é que ele toma uma decisão. E nós lemos no começo dessa mensagem: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele estava decidido: eu vou me levantar e eu vou ter com o meu pai. Já com o discurso formado, vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, faz-me de mim como um dos teus empregados. Ele repete as palavras de Davi: pequei contra o céu e pequei contra ti. Nós cometemos 3 pecados quando nós pecamos: contra Deus em primeiro lugar, em segundo contra nós próprios, porque nós traímos nossos valores, os nossos princípios, os nossos conceitos, as nossas crenças, a nossa fé, e depois contra o próximo. Ele, com o discurso formado, ele fala: agora eu vou ter com o meu pai. Só que tem um problema aqui. Tem um problema. O pai agora está longe dele. Porém, ele não culpa ninguém pelo estado que ele está. A tendência nossa, quando nós caímos, quando nós erramos, quando nós falhamos, nós queremos procurar um culpado. Desde Adão, o espírito de Adão: foi a mulher que o Senhor me deu. Nós queremos colocar a culpa em alguém. Mas Pedro diz o seguinte na sua carta: quem vos poderá fazer mal se fores zeloso do bem? Meu pai parafraseava esse versículo mesmo antes de se converter, dizendo: você nunca perde por fazer aquilo que é certo. Não está nas pessoas, está em você. Ele não culpou Deus, que é outra tendência que nós temos, de culpar a Deus. Porque Tiago diz o seguinte: quem for tentado, não diga que de Deus é tentado, porque Deus não tenta ninguém. Nem o diabo ele culpou. Porque o mesmo Tiago diz o seguinte, Atos: o diabo, vosso adversário, anda de redor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Mas ele não faz nada com a tua vida se você não permitir. Ele busca. Ô Ricardo, não estou aqui para defender o diabo, não sou advogado do diabo, né? Até estou lendo um livro, está dando cabo da minha cabeça aquele livro, que é mais esperto que o diabo. Mas o diabo, Ricardo, é o seguinte: Rafael não está aqui, miserável. Eu contei para ele e ninguém dá risada que nem ele. O diabo, ele é que nem aquele velhinho que bateu uma BMW. O Alan, você lembra daquelas Toyota antiga, boa pro barro? Aquelas Toyotona antiga? Então, quem é da idade do pastor, do Alan, vai lembrar. Falar em mim, sexta-feira foi meu aniversário. E segundo a tradição da minha família, tem 3 dias para dar o presente. Então, sexta, sábado, domingo, segunda, que é dia útil, tá bom? Se for em dinheiro, pode ser hoje mesmo. Mudemos de versículo. Então o velhinho vinha com a Toyotona dele, ele morava no interior, no campo, na fazenda, vinha para a cidade. Ele passou o sinal vermelho e bateu na BMW, arrebentou a BMW. O rapaz da BMW, Mateus, saiu bravo, nervoso, xingando o velhinho. Mas o senhor está cego, o senhor não vê, estava fechado, é o que o senhor fez. Calma, moço, velho seu da Toyota, calma.
Para que tanto nervosismo desse? Para quê? Olha a frente do meu carro, olha o que o senhor fez com o meu carro. Tá bom, mas a gente resolve, não precisa ficar nervoso desse jeito. Olha, faz o seguinte, vem aqui, levou eu lá na Toyotinha dele. Ó, isso daqui é uma garrafinha de pinga, de alambique. Quem gosta de pinga de alambique, hein? Não adianta baixar a mão, não, está sendo filmado e o pastor vê depois do culto ainda as pregações. A garrafinha de pinga, ela é artesanal, faço lá na minha chácara lá. Toma um golinho para você se acalmar, para a gente conversar. Não dá para conversar com você do jeito que você está assim, não. Aí o rapaz foi, tomou um golinho da cachaça. O velho, tá mais calmo agora? Tô nada, agora que eu tô nervoso mesmo. Nada de calmo, não. Não, então toma um golinho, porque senão, como que a gente conversa do jeito que você tá? Ele tomou um golinho. Você que de golinho em golinho tomou meio litro de cachaça. Olha que tomou mais ou menos meio litro, Edson. Aí o velho, agora você tá mais calmo? Não, agora eu tô tranquilo. Agora, pronto, tá vendo? O velhinho falou pra ele. Agora a gente vai resolver. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai sentar aqui, vai esperar a polícia chegar, fazer o teste do bafômetro. Você não vai falar nada, quem está certo e quem está errado. Esse aqui vai decidir. É só isso que o diabo faz com a gente. Ele só dá uma cachaçinha, você toma porque você quer. Ele não forçou ninguém a fazer nada. Só que, mesmo ele tendo caído em si, a Bíblia diz, caiu em si. Caiu em si mesmo quando Jesus diz, conhecereis a verdade vos libertará. Mas não é a verdade de conhecer Jesus, porque Jesus sim é a verdade, mas é a verdade que está intrínseca em nós, está dentro de nós. Conhecereis a verdade te libertará. Existe uma verdade dentro de nós que ninguém mais conhece, só você conhece essa verdade. E quando você reconhece essa verdade que está dentro de você, que nem sempre ela é boa, aí sim, ela te liberta. E cair em si, cair a ficha nesse filho mais novo aqui, é ele conhecer essa verdade que estava dentro dele. Quem era ele? Ele cai em si, se levanta e vai ter com o pai dele. Mas tem um problema, o pai dele está longe. Ô Jefferson, fica no corredor aqui. O Jefferson está longe de mim, ó. O Jefferson está longe de mim. Aí é complicado. Porque quando... Fica em pé, hein, Jefferson? Fica em pé, hein? Fica em pé, exato. Vamos jogar futebol, fica o tempo todo em pé, por que não pode ficar em pé? O problema é quanto mais a gente erra, mais longe a gente fica do Pai. Quanto mais a gente peca, mais longe a gente fica do Pai. E a Bíblia fala que ele pegou tudo e foi para uma terra longínqua. Ele foi para uma terra distante. Só que tem o seguinte, algo acontece. Eu vou levar o telefone, não é com medo do Atos roubar não, é porque eu estou gravando. Quando eu caio em si, eu já estou mais próximo do Pai. Quando eu decido me levantar, eu já estou mais perto do Pai. Quando eu reconheço que eu nem mereço ser filho, eu estou mais perto do Pai. Só que quando eu tenho essas atitudes, algo acontece, que aí já não depende de mim. Eu fui até onde eu conseguia ir. Mas Tiago também diz o seguinte: achegai-vos a Deus. E o que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele chegará a vós. E o Pai aqui representa o próprio Deus. E o que a Bíblia fala? Que o filho, ao se aproximar da casa, o pai vendo de longe, olha lá o que o pai fez. Nós não combinamos nada. O pai faz a parte dele. O pai faz o plano dele. O filho estava com o plano dele. O pai correu, o abraçou e o beijou. Será que você pode louvar o Senhor? Eu tenho um plano, mas o Pai também tem um plano. O Pai, Ele tem um plano para você. E o plano de Deus, ele é perfeito. O plano de Deus é muito maior do que aquilo que você pensou.
O plano do pai é assim: eu não vou falar nada, eu não vou discutir, que aí vai embora, eu só vou ficar esperando. E quando o pai abraça ele, beija ele, ele começa a dar a justificativa dele. Quando ele acaba de falar, o pai não dá um sermão, o pai não fala, tá, eu vou fazer isso com você. O pai fala para os empregados: mata o novilho cevado, traz vestes para ele, coloca um anel no dedo dele, coloca sandália nos pés dele. O pai não briga, Railton, o pai não discute. Olha o que o pai faz. Olha onde começou o problema do José. O pai fez uma túnica para José. Vestes fala de identidade. Quando a gente se afasta do pai, a gente perde a nossa identidade. Você olha no espelho e fala: que eu fiz? Quem é esse daqui que nem eu estou me reconhecendo? Coloca um anel, fala de autoridade. Ele saiu como filho, agora ele volta como governante da casa do seu pai, porque o anel ele servia como um selo. Olha o que Faraó fez com José. Acharíamos nós um homem tão sábio como esse? Traz vestes para ele e coloca o meu anel no dedo dele, dá autoridade para ele, e coloca sandálias nos pés dele, dignidade, porque só andava descalço quem era escravo. A túnica do escravo vinha até o chão, do filho vinha até a canela, porque ele tinha sandálias. Deus devolve a tua identidade, Deus devolve a tua autoridade e te dá mais além, e Deus devolve a tua dignidade quando você se levanta e decide voltar para o Pai. Agora, é interessante que esta parábola do filho pródigo, ela começa lá no versículo de número 11, dizendo o seguinte, isso na tradução Almeida Revista e Atualizada: continuou. Se Jesus fala continuou, tem alguma coisa antes, sim ou não? O que tem antes dessa parábola? Eu sei que você sabe, você não quer falar para me constranger. A parábola da moeda perdida. Na parábola da moeda perdida, uma mulher ela tinha 10 moedas e ela perde uma moeda, e ela fica preocupada com isso, ela começa a procurar essa moeda. Por que alguém se preocupa com uma moeda sendo que tem 10? Porque na tradição daquela época, no casamento da mulher, o pai oferecia moedas para ela. Se você for no museu de arqueologia, você vai ver isso. Aí ela fazia um colar, colocava no véu. Essas moedas serviam se amanhã ou depois o marido fosse para a guerra, morresse, ela tinha recursos para ir para algum lugar, para voltar para casa. Então a moeda fazia parte da garantia de vida dela. Ela tinha perdido uma, mas ela procura aquela moeda, encontra aquela moeda. Como que nós lemos que terminou lá o filho pródigo? Com festa, regozijo. E quando ela acha a moeda, ela convida as amigas e faz festa com elas. Porém, essa parábola, ela começa lá no versículo 8 de Lucas 15, dizendo o seguinte: ou, qual é, ou, quer dizer que Jesus estava falando alguma coisa antes, sim ou não? O que Jesus estava falando antes dessa parábola da moeda perdida? Estava falando de uma ovelha perdida. Um pastor que tinha 100 ovelhas e uma se perdeu. E ele deixa as 99 ali e volta para buscar aquela que se perdeu. E como que termina essa parábola? Com festa, com regozijo. Festa porque mais vale um que se encontrou, um que se achou, porque 99 que não precisa de ser encontrado, que não precisa de ser salvação. Porém, o começo dessa parábola
no versículo 3, no capítulo 15, diz o seguinte: então lhe propôs Jesus essa parábola. Então quer dizer que algo acontece antes, sim ou não? Então lhe propôs esta parábola. O que acontece antes? E aqui está a revelação dessa mensagem. No versículo de número 2 e número 3. Acho que eu não anotei aqui, joga aí para nós, Mateus. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então foi por isso que Jesus falou: então lhe propôs essa parábola, por causa de fariseus e publicanos, que estava falando que Jesus recebia pecadores. Fariseus e escribas, que Jesus recebia publicanos e pecadores. E o contexto diz que Jesus ele estava dentro de uma casa. Lembra lá do pai? E Jesus sai para fora para falar com os escribas e com os fariseus. Ele propõe 3 parábolas para ensinar a mesma coisa para eles. Para ensinar que às vezes é de forma diferente que nós nos perdemos. São 3 perdas diferentes. A ovelha é uma perda natural. A ovelha não tem boa visão, se perde com naturalidade. A moeda é uma perda acidental. Acontece, perde, cai. O filho mais novo é uma perda opcional. Ele opta por ir embora da casa do pai. E Jesus mostra isso para eles. Mas o fim é exatamente igual quando se encontra. Não importa como você perdeu, não importa onde você caiu, importa que se no final você voltar para Jesus, vai ter festa. E Jesus sai para fora da casa, propõe para eles. E que Jesus quer ensinar para nós? Jesus quer ensinar o seguinte para nós: que existe um momento, como os fariseus e os escribas, que estamos perdidos fora da casa. Existem momentos que nós estamos como os publicanos e pecadores, perdidos dentro da casa. Existem momentos que nós estamos como ovelha, perdido fora da casa. Existem momentos que nós estamos como a moeda, perdidos dentro da casa. Existe um momento que nós estamos como o filho mais novo, perdido fora da casa. Existe um momento que nós estamos como o filho mais velho, perdido dentro de casa. Mas o filho mais velho estava perdido, assim como os fariseus estavam perdidos. Pecado é você transgredir as leis de Deus. Mas os fariseus não cometiam pecado transgredindo a lei de Deus, mesmo assim estavam perdidos. Aquele filho mais velho fala: pai, eu sempre faço tudo para o Senhor, mas ele também está perdido. Tem um grande problema em ser irmão mais velho, tem um grande problema em ter espírito de fariseu, de ser religioso, de ser justo demais. É que eles odeiam o pecado, mas ele não quer que o pecador deixe de existir, porque ele só pode se justificar que é melhor do que alguém se existir alguém pior do que ele. Por isso que eles se incomodavam que Jesus ele falava com o pecador, e o pecador ia se arrepender, ia fazer como Zaqueu: olha, dou a metade dos meus bens, devolvo 4 vezes aquele que eu roubei. Tá bom para o senhor? E aí eles não queriam. Tem 3 semelhanças nessa história, todos acabam com festa, sim ou não? Sim ou não? Mas as 2 primeiras para a última tem uma diferença. Na primeira, o pastor vai atrás da ovelha, sim ou não? Na segunda, a mulher vai atrás da moeda, sim ou não? Mas o filho? Ninguém foi atrás do filho. E por que ninguém foi atrás do filho? Não. Porque quem tinha que ir atrás do filho estava mais preocupado com o seu próprio umbigo, que é o irmão mais velho. O irmão mais velho, pastor? Quando Caim mata Abel, Deus aparece para Adão, perguntando onde está Abel? Caim, aonde está o teu irmão Abel? Quando José está como governador, ele fala: olha, eu vou dar mais comida para vocês, só se vocês trouxerem
Benjamim, o irmão de vocês. Quem veio buscar e salvar o que se havia perdido? Foi o pai ou foi o filho? Foi o pai ou foi o filho? Veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Mas ele não veio sozinho, porque diz lá em 2 Coríntios 5,19, isto é, a saber, Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo com Ele, e nos fez ministros da reconciliação, reconciliando o mundo. O que Jesus estava fazendo lá com os fariseus? Reconciliando. O que o pai estava fazendo com o filho mais velho? Reconciliando. O que eu e você temos que fazer? Reconciliar. Ministério da reconciliação. E o filho mais velho, ele não é nada melhor do que o irmão mais novo. Talvez você não prestaram atenção. Volta aí, eu não anotei aqui também. Eu não sei porque eu trouxe tablet hoje, não anotei nada. Eu acho que é no 11 ou no 12. No 11, coloca aí, Mateus. Vem comigo, Mateus. 15 e 11. Vê lá. Vamos ver se um for 11 ou 12. Está lá no 15. Prossiga. 12. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá a minha parte da herança que me cabe. E ele lhes repartiu os bens. O filho mais velho também recebeu a herança. Detalhe, ele tinha direito a 2/3. Se era considerar receber a herança que o pai estava morto, o filho mais velho também matou o pai. Então ele tinha o mesmo coração. Só que a única diferença é que um era mais sincero no seu erro e o outro na sua hipocrisia. Mas os dois pecaram diante do pai. E o pai recebe um com o abraço e com o beijo e vai lá fora para reconciliar o outro. Existe um momento que nós estamos perdidos dentro, existe um momento que a gente está perdido fora. Está perdido dentro é estar na casa de Deus, está perdido fora é estar no mundo. Não é por você estar dentro que você está isento de se perder. Mas o que não muda é o Pai. E essa parábola, ela não é sobre o filho pródigo. Essa parábola é sobre o pai. Você pode grifar na sua Bíblia, fala mais do pai do que do filho. Que a chave aqui não está na rebeldia do filho ou na hipocrisia do mais velho. A chave está aqui no amor incondicional do pai. O que nós lemos aqui, 5,19, 2 Coríntios? Não lhes imputou pecado. Nós louvamos aqui. Não, louvamos não, vamos louvar ainda. Jesus estava escrevendo lá na terra, e Deus me deu uma mensagem. Não, Deus só deu só o título, que é o seguinte: Deus vai te tirar do problema que você se meteu. Aquela mulher Jesus está escrevendo lá na terra, lá, traz uma mulher pecadora para apedrejar ela, e que Jesus fala: quem não tem pecado, atire a primeira pedra, porque Ele não nos imputou o pecado, Ele não acusou. Nunca vamos ver na Bíblia Jesus acusando alguém, falando que ele fez errado. Ele vem a restaurar, Ele vem a buscar, Ele vem a transformar, Ele vem a curar, Ele vem a perdoar, Ele vem a nos sustentar para que nós possamos levantar. Quero encerrar contando uma história para vocês. Tinha um menino que era conhecido como o menino da meia vermelha. E hoje eu encontrei ele em São Gilles, mandei foto para Lorena. Nunca vi alguém com a meia vermelha, hoje encontrei um menino. O menino da meia vermelha, Atos, porque ele só vivia com uma meia vermelha. Ele estava com a roupinha azul de ir para a escola, quem já estudou aqui no Brasil sabe que a roupinha feia de ir para a escola azulzinha, meia vermelha no pé. Ia para a igreja, domingo, tudo socialzinho, meia vermelha no pé. Estava de chinelo, meia vermelha no pé.
Tava com qualquer roupa que tava com a meia vermelha no pé. Aí apelidava a menina da meia vermelha, tirava o sarro dele, brincava, falava um monte de coisa pra ele. Até que um dia ele estava numa sorveteria e um grupo de meninos estava ali cochichando e dando risada dele, por causa da meia vermelha dele. Aí uma amiguinha da escola estava lá e foi até a mesa dele e falou: olha, eu não sei se você não percebeu, mas é que às vezes o calção laranja que você usa com a meia vermelha não combina. Às vezes está com a camisa amarela com a meia vermelha. Aí ele respondeu para ela: não, a meia vermelha não é a minha preferida não. E a menina falou para ele: e as pessoas tiram sarro de você, brincam porque você está sempre com essa meia vermelha. Ele falou: não, eu sei que eles ficam brincando comigo, tirando sarro, mas eu vou explicar para você, eu vou falar para você. Quando eu era criança, hoje eu tenho 15 anos, mas quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, o circo veio aqui na cidade, e eu nunca tinha ido no circo, e eu pedi para o meu pai me levar até o circo, e meu pai me levou. Meu pai falou: olha, no sábado o pai vai trabalhar, quando o pai chegar, nós vamos ao circo. E aí meu pai me levou ao circo. Porém, antes de ir ao circo, meu pai falou: olha, lá no circo dá muita gente, e pode ser que eu vá comprar pipoca, ir ao banheiro, e eu perca você. Então faz o seguinte, coloca essa meia vermelha que o pai vai colocar em você, que assim o pai olha por baixo da arquibancada e vê a meia e já sabe onde que você está. Eles foram, nós fomos, vimos o espetáculo, ele contando, e no final, quando acabou o espetáculo, nós íamos para casa, o meu pai foi atropelado. A mesma pessoa que atropelou meu pai, colocou meu pai no carro, e eu nunca mais ouvi o meu pai. E muito tempo já passou, mas eu sei que o meu pai vai voltar para me buscar, porém ele não vai me reconhecer. Então eu continuo fazendo a minha parte. A hora que o meu pai vê que eu estou com a meia vermelha, ele vai me reconhecer. Dá uma olhada assim, vê a cor da sua meia. Essa história não é sobre meia, como a parábola não é sobre filhos. Qual é a marca que você tem que Jesus vai voltar e vai te reconhecer? Deus é um Deus que trabalha com sinais. Ele fala para o povo que está no Egito: olha, comam depressa, mas passa o sangue no umbral da porta. Caim mata Abel, e Deus fala: vou colocar um sinal em você, para não matarem você. Raabe, ela esconde os espias, e o espia fala para ela: coloca um fio escarlate vermelho na sua casa, que nós vamos poupar a sua família. Jesus ressuscita e fala para Tomé: toca para você ver. Lá em Apocalipse diz que na veste dele e na coxa dele está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Como que Jesus vai te reconhecer quando ele voltar? Qual é a marca que tem em você? Quero te convidar a se colocar de pé. Moisés, ele caiu, ele matou um egípcio, viveu 40 anos no deserto, sendo trabalhado, sendo restaurado por Deus. Davi pecou, e Deus tinha falado que ia procurar um homem segundo o coração dele, mas Davi peca e erra. Mas quando ele erra, ele vem ser colocado à prova que realmente ele tem um coração segundo o coração de Deus, um coração quebrantado, porque a Bíblia diz lá em Salmo que o que se arrepende e deixa, alcança a misericórdia. Pedro negou Jesus 3 vezes, mas Jesus restaurou ele, e ele junto com os demais começou a igreja primitiva. A diferença ou o problema não está em cair, mas se levantar. No Salmo 37 diz o seguinte: os passos de um homem bom. Salmo 37, acho que 23. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que ele caia, não ficará prostrado. Olha o que Deus pensa de você. Os passos de um homem bom, ainda que ele cair, ele não vai ficar caído, ele vai se levantar. Não é porque eu seja bom, não é porque você seja bom, porque Deus, pela sua graça. Aí depois saiu
pai com a obturação tudo aparecendo aqui. Mas Ele, com a tua graça, te fez bom diante dEle. E para Ele você é importante. Glória a Deus. E Ele está à espera que você volte. Existem momentos que Ele vem, como Jesus vem. Existe momento que Ele vai atrás, como Ele foi atrás de Adão. Adão já tinha pecado, Adão já tinha errado, mas Ele foi atrás de Adão. Ele foi atrás de Davi. Ele foi atrás de Pedro. Mas quando Ele não for, não é o sinal que Ele te rejeitou. Não é sinal que Ele não te ama. Não é sinal que Ele está te punindo. A Bíblia fala que aquele filho mais novo levou tudo embora, juntou tudo. Da onde que tinha veste? Da onde que tinha anel no tamanho certo? Aonde que tinha sandália no tamanho certo? Possivelmente o pai preparou tudo, sabendo que o filho ia voltar. Quero dizer para você que Deus sabe que você vai voltar. Talvez vai doer um pouco, talvez está doendo um pouco, talvez está machucando, talvez está demorando tempo demais. Mas Deus sabe que você vai voltar. Porque Ele te escolheu, Ele te chamou. E Ele não te imputa pecado, mas Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Eu quero convidar você a adorar a Deus. Que você possa adorar ao Senhor nesse momento. Se render a Ele. Porque a nossa rendição a Deus demonstra o nosso quebrantamento, a nossa pequenez, o quanto nós falhamos, o quanto nós erramos voluntário e involuntariamente. Mas o amor dele é incondicional, o amor dele é infinito para nos sustentar e para nos perdoar. Feche teus olhos, levanta sua mão, adore o Senhor nessa noite, diga uma palavra que glorifique o seu nome, que te bendiga, que exalte a Ele, que engrandeça a Deus. Eu me deparei com aquele mestre escrevendo, com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés foi condenada por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou.
você quiser uma oração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Está caído não é só estar em pecado, é estar desanimado, é estar triste, é não ver saída. Sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu quero orar pela tua vida. Quero ministrar sobre você a graça de Deus, o amor de Deus, o perdão, a restauração de Deus sobre a tua vida. Talvez você está caído por causa de uma enfermidade que tem tirado a tua força. Talvez você está caído porque tem se sentido pressionado, julgado. Sai do seu lugar e vem aqui. Eu quero orar por você. Quero abençoar a tua vida nesta noite. Antes de eu orar, tem alguém aqui que quer aceitar Jesus ou voltar para Jesus? Mesmo aí onde você está, mesmo se você não estiver aqui à frente, ou aqueles que estão aqui à frente, tem alguém que quer aceitar Jesus nesta noite? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Se você assim o quer fazer, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, reconheço os meus pecados. Sei que não sou merecedor, mas te peço perdão nesta noite. Perdoa os meus pecados, ó Deus. Escreve o meu nome, ó Deus, no livro da vida. E que minha vida seja para a tua glória, seja para a tua honra, Senhor. Em nome de Jesus. Olha para mim. Você sabe o que é um guarda-chuva? Ele é muito pequeno, tem guarda-chuva que cabe dentro de uma bolsa. Mas quando nós abrimos ele impede com que a chuva bate na nossa cabeça, sim ou não? Mas a chuva é infinitamente maior, mesmo assim o guarda-chuva consegue se defender. O guarda-chuva consegue. O pecado, ele é como um guarda-chuva aberto. A graça de Deus, ela é infinitamente maior do que o pecado. Muito maior do que o pecado. Mas quando nós fechamos esse guarda-chuva chamado pecado, a Bíblia diz que aonde abundou o pecado, super abundará a graça de Deus. Será que você pode louvar a Deus e aplaudir a Ele, porque Ele é bom, porque Ele é o Pai que ama, que perdoa, que restaura e que nos sustenta, e nós nos levantamos diante dEle. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, em nome de Jesus Cristo.